A volta de Jesus. Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui. Amém, glória a Deus. Assistindo um vídeo. O pastor Paulo Júnior, enfim, chegou aqui no canal YouTube. Quero aqui agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esta tarde maravilhosa, amém. Estou gostando demais dessa pregação. Amém, glória a Deus. Eu só acho que eu só vou mandar um recado para esse pastor. Ele prega, amém, glória a Deus, sobre os falsos profetas, tudo, né? Assisti um vídeo anterior dele, mas eu acho assim que ele não deveria dar o nome aos bois, né? Ele fala com convicção quem são os falsos profetas, os hereges, né? Que até ele citou o R.R. Soares, ele citou Macedo, ele citou tantos nomes aí do Brasil, até o Silas Malafaia ele citou esse pastor Paulo Júnior, né? Com tanta convicção, então, sério, né? Ele citou, mas que Deus tenha misericórdia. Eu acho que a gente não deve citar nomes. Cabe a Deus a julgar, né? Cabe a Deus. Nós só temos que orar, mas que Deus tenha misericórdia, né? Sobre os falsos mestres, que ele está pregando sobre os falsos mestres, na Bíblia está em 2 Pedro, diz os falsos mestres. Os falsos mestres, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Eles são que, irmã? Eles são mestres. Eles têm uma sabedoria, eles têm um conhecimento, eles têm uma inteligência, né? Eles parecem com a sabedoria verdadeira, mas eles são o quê? Falsos, né? Eles estudam, eles são aplicados, eles pesquisam, enfim, eles são mestres, mas eles são o quê? Falsos. E só com a ajuda de Deus, é que a gente pode descobrir. Eles são inteligentes, mas eles são inteligentes para o mal, e não para o bem, não para a prática da justiça, e sim para a prática da mentira. Quem está por trás deles é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira, é o pai da falsidade. Então ele diz, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Então sempre existiu desde o tempo do Moisés, desde o tempo dos israelitas, sempre existiu, e aumentará a intensidade desses falsos mestres com a volta de Jesus, aumentará, né? Eles estarão em plena atividade, enganando as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, que não se arrependeram de todo o coração, né? O objetivo deles é enganar essas pessoas para desviar elas do foco, desviar ela do arrependimento, da convenção, da verdadeira sabedoria, ensinando aí a mentira, ensinando aí a vaidade, os quais introduzirão. O que eles vão fazer? Eles vão introduzir encobertamente. Só Deus é que vê, porque Deus vê tudo. Eles vão introduzir encobertamente o que? Heresias destruidoras. Então a arma do falso mestre, dos falsos doutores, qual é a arma deles? Eles introduzirão encobertamente a heresia destruidora, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição.
Então, a heresia, eles introduzirão no meio do povo de Deus a heresia destruidora, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. E a palavra de Deus diz que muitos seguirão, eles terão seguidores. Muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles, por causa desses falsos mestres, por causa desses falsos profetas, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Veja o pecado deles, terrível diante de Deus, o pecado do falso mestre, o pecado, a iniquidade, a maldade, a injustiça que está dentro do coração deles, que por causa deles, por causa de seus pecados, por causa das suas heresias, por causa da sua maldade, por causa da sua sabedoria má, maligna, inteligência para o mal. Olha o pecado que eles vão trazer para nós, para o mundo. Por causa dele, eles vão introduzir encobertamente a heresia destruidora, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Blasfêmia. Por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por causa desses falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores que farão isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. E muitos seguirão as suas dissoluções. Pecado terrível, olha o que eles aprontam no meio do povo de Deus, olha o que eles fazem, eles trazem a heresia, eles negam o Senhor, e por ganância farão de vós negócio. Eles são o que, irmãos? Falsos profetas? Eles são gananciosos, eles são ambiciosos, eles são cobiçosos. Eles veem o evangelho como um negócio, como um ganho de dinheiro. Eles veem no evangelho um caminho para eles ficarem ricos, milionários. Farão de vós o que? Negócio. Nós somos por negócio, mercadoria. E farão de vós negócio com palavras fingidas. Eles são o que? Fingidos. Eles fingem ser de Cristo. Eles fingem ter a fé em Jesus. Eles fingem, eles são ótimos atores. Eles choram, eles ficam tristes, eles ficam alegres. É um fingimento. Eles fingem adorar o Senhor, fingem amar o Senhor, fingem ter um relacionamento com Deus, fingem ser cheio do Espírito Santo. Enfim, eles são ótimos, eles são péssimos atores. Eles são péssimos atores. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. A Bíblia diz aqui, para eles, para quem, irmão? Para esses falsos mestres, para esses falsos doutores, falsos profetas, que fingem, que são ambiciosos, são dissolutos, são pecadores, que não se convertem, amam o dinheiro, amam a riqueza do mundo, sabe? A Bíblia dá, para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha o que Deus diz, que para esses falsos profetas, falsos mestres, que por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda.
para eles o juízo lavrado a longo tempo. A longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. Não dorme. Fica acordado ouvindo. Não dorme, porque eles blasfemaram. Por causa dele foi blasfemado o caminho da verdade. Olha o pecado desses falsos profetas. Olha a iniquidade desses falsos mestres. Só a misericórdia de Deus. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservada para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-se para exemplo aos que vivessem piamente. E se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Esses falsos mestres, falsos doutores, eles são quem, irmã? Eles são perversos, eles são malignos. Amém, glória a Deus. Pois este justo, habitando entre eles, nós estamos morando todo mundo junto. Todo mundo junto, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, com a injustiça, obra deles, com a injustiça, obra deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, a tentação, os piedosos, acho que é da grande tribulação. Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, que é o apocalíptico, as profecias, são as taças, são a ira de Deus derramando, é a besta 1, a besta 2, todas aquelas pragas que está escrito no livro do Apocalipse. Isso é o dia do juízo, creio eu, aqui na terra, e ainda quando morrer, ainda vai ser castigado por Deus no lago de fogo, de enxofre, a saber, a segunda morte. Por quê? Porque eles não se arrependeram, eles não se converteram dos seus pecados, eles não tinham temor a Deus, eles fizeram blasfemar o caminho da verdade, eles introduziram encobertamente, está aqui o pecado deles revelado, desses falsos mestres, encobertamente eles introduziram no meio do povo heresias, está bem aqui revelado, heresias destruidoras, entendeu? Porque não é só a heresia mata, a heresia destrói, a heresia engana, a heresia é um pecado terrível, a heresia, o mau ensino, o ensino que só a misericórdia destrói as almas dos homens, leva os homens para a perdição, são enganados. Então, por causa desses falsos profetas, o caminho da verdade será blasfemado. Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem quê? Para serem castigados por Deus. Vão ser castigados. Por que eu estou sendo castigado? Por quê? Porque você introduziu heresia encobertamente. Porque você não temeu a Deus. Porque você pecou. Você você ensinou o caminho errado. Você foi um objeto do pecado, da iniquidade. Você enganou a muitos. Muitos seguiu você. As suas dissoluções, os seus pecados, você não se arrependeu, não se converteu, por isso que você está sendo castigado, você enganou a muitos, por causa deles, e a Bíblia diz, e muitos seguirão as suas dissoluções, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade.
Amém, glória a Deus. Deus castigará especialmente aqueles que seguem a carne, andam em imundas concupiscência e desprezam as autoridades. A Bíblia diz que Deus castigará. Existe um grupo especial que Deus vai castigar. Deus castigará especialmente aqueles que andam segundo a carne. São os crentes carnais. Deus manda nós nos despojar das obras da carne, que é a ira, é a prostituição, é a glutonaria, é a inveja, é a mentira, é a falsidade, é a ambição, é a cobiça. Enfim, todas as obras da carne, Deus manda nós mortificá-la, não andar. E esses falsos profetas, eles andam, especialmente aqueles que andam segundo a carne, andam em imundas concupiscência e desprezam as autoridades. Eles são o quê? Eles são atrevidos. Eles são arrogantes. Não receitam blasfemar da dignidade. Eles são atrevidos, eles são arrogantes, enquanto que os anjos, embora maiores em forças e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas este, como animais irracionais, eles são animais irracionais, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. Eles são blasfemadores, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. Então eles têm prazer na luxúria à luz do dia. São nodas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteio convosco. Tem os olhos cheios de adúltero, eles olham, os pecados são adúlteros e são insaciáveis no pecado, engodam as almas inconstante. Tem um coração excitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eles são fontes sem água, névoa impelida pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se depois de ter escapado da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torná-los-se o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se. Então são os desviados aqui, ele está falando para os desviados. Desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio o que diz este provérbio, veio verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O que foi que o Donald Trump falou? Que nós somos, os brasileiros são porcos latinos. Então, só a misericórdia de Deus, só a piedade de Deus, só a clemência de Deus para nos livrar desse caminho terrível que está registrado aqui em 2 Pedro,
Capítulo 2, os falsos mestres. Só Jesus Cristo para ter compaixão de nós. Só Ele tem o poder de nos livrar desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses arrogantes, atrevidos, perversos, malignos, ambiciosos, adúlteros, enfim, desses grandes pecadores que estão entre nós, estão bem pertinho de nós. Só Jesus Cristo e mais ninguém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.